Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Assim está escrito: Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o tríplice aspecto da salvação. Nós encontramos aqui Paulo trazendo de maneira bem clara e objetiva para os irmãos daquela cidade como é que as coisas aconteceram. Nós sabemos perfeitamente, à luz de que foi registrado em Gênesis, o amor de Deus demonstrado em criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, dotá-lo da sua presença todos os dias, e era um momento festivo, alegre, pacífico, um momento de vida, um momento de crescimento. As experiências de Adão com Deus no Jardim do Éden, onde o Senhor o havia colocado, elas foram experiências riquíssimas. Porém, Deus deu a eles uma orientação, visto que Deus os criou pleno, com a liberdade de escolher entre uma coisa e outra, a liberdade de decidir. Deus, então, colocou tudo à disposição do homem, com exceção de uma única árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Não é que nela havia o veneno mortal, não é isto. É que exatamente Deus escolheu uma, e foi esta que ele escolheu, e disse que era para não comer do fruto daquela árvore. E afirmou dizendo: de todas as árvores
que estão no jardim, dela comerás livremente. E lá tinha a árvore da vida, tinha outras árvores, porém, esta árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse, nesta vocês não comam, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto prova que Deus não criou o homem como um robô automatizado para fazer só um tipo de coisa. Deus deixou com o homem a liberdade de escolha, de decisão, e colocou isto exatamente para que o homem entendesse diante dele e pudesse avaliar. E chegou o momento em que, por desobediência, eles decidiram comer daquele fruto, e então, a partir daquele momento, a inocência deles caiu por terra, eles reconheceram que haviam transgredido a vontade do Senhor, porque não tinham vergonha entre si, e a partir daquele momento passaram a ter vergonha um do outro, e procurando se esconder e se cobrir com folhas de figueira, e chega o momento diário de Deus falar com eles e passar momentos, e eles não estão na expectativa da espera da presença do Senhor. E o Senhor o chama pelo jardim. O Senhor sabia o que tinha acontecido. O Senhor sabia onde eles estavam. Mas o Senhor continua a chamar, até que a consciência de Adão funcionou. E ele entendeu que o Senhor o estava chamando e que ele procurava se esconder. E quando o chama, ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim, temi e escondi-me porque estava nu. Ele entendeu que uma vez que ele percebeu que estava nu, ele perdeu a santidade, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, ele perdeu o desejo de viver. E ele dizia, escondi-me, como que se pudesse esconder da presença de Deus. Ninguém consegue esconder-se da presença de Deus. Já o salmista, no Salmo 139, deixa bem claro, se subir ao céu, aí estás. Se descer ao inferno, lá estás também. Se tomar as asas da alva, não importa para o lugar que for, os teus olhos estarão contemplando a tudo e a todos. Ninguém se esconde do olhar de Deus. E Adão então disse, escondi-me porque estava nu. E Deus então passa agora a interrogá-lo. Quem te disse que você estava nu? Ele disse, a mulher que tu me deste. Ela comeu do fruto e me deu e eu comi. O Senhor perguntou à mulher, ela disse, a serpente me enganou. E o Senhor foi à serpente e começou então a fazer o juízo, o julgamento. Porque embora Deus sendo amor, Deus é justiça. Ele não pode, em favor do amor, praticar a injustiça. Então, embora amando-o plenamente, mas com uma transgressão, uma desobediência, precisava ser julgado pelo Senhor. E o juízo foi que a serpente rastejaria sobre a terra e comeria pó, a mulher teria filhos com dor, e o homem, no suor do seu rosto, ele comeria o seu pão. Ele iria trabalhar e a terra iria produzir cardos e espinhos, dificultando o seu trabalho. Estas foram as consequências imediatas daquele ato de desobediência. E mais sério do que isto, Deus os lançou fora do jardim do Éden. Eles perderam o direito à permanência no jardim do Éden e foram lançados para fora. E dali por diante, eles seguiram a vida deles por quase, segundo mais ou menos o que podemos entender, por quase 800 anos. E isto nós entendemos que Adão viveu 930 anos e por quase 800 anos ele viveu fora da presença de Deus. Então nós observamos
este assunto que ele ficou mais tempo fora da presença de Deus do que na presença do Senhor Deus. Então nós observamos aí, Deus cumpriu a justiça, exerceu o seu amor, mas não deixou de prometer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esta promessa é o proto-evangelho anunciado a Adão e Eva. E ao longo dos séculos, o Senhor Deus veio reafirmando até chegar o momento de ele entregar ou enviar o seu filho, que já havia sido colocado à disposição desde antes da fundação do mundo, mas que foi manifestado na plenitude dos tempos. Foi quando Deus enviou o seu filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a lei do pecado que dominava sobre eles. Então o Senhor Jesus veio para operar esta importante e maravilhosa obra. Então veja, aquela transgressão, aquela desobediência de Adão e Eva a uma orientação que Deus lhes havia dado, colocou sobre eles uma mancha. Eles ficaram agora manchados pelo pecado. Enfermidades passaram a fazer parte da vida humana. Um peso que é um jugo pesado de escravidão por conta do pecado, que a pessoa não tem como se libertar dele por si mesmo. Como que um ídolo que a pessoa fica subjugado a isto. Então o pecado, ele rouba do homem a paz, ele rouba a comunhão com Deus, ele rouba a liberdade do ser humano, ele rouba a promessa que ele tinha da eternidade com Deus, e ele passou agora a perambular por este mundo, longe da presença de Deus. Quão tristes devem ter sido os dias de Adão, depois de ser lançado fora do jardim. Quantas vezes ele se lembrou qual era o tipo de vida que ele tinha lá dentro do jardim, com a presença e a comunhão com Deus. Mas isto agora já era passado, porque ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi sentenciado por uma transgressão. E não somente de Adão, mas em Adão pecar, sendo ele o primeiro homem que Deus criou, a matriz da semente humana, esta contaminação do pecado que entronizou na vida de Adão, no espírito, na alma, no corpo, em todas as funções da sua vida, isso se propagou a todo ser humano. E é exatamente o que Paulo está escrevendo aqui. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, que não existia, mas passou a existir a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte é algo presente na vida de todo ser humano. Não há ser humano sobre a terra que viva muito tempo e não prove a morte, a não ser aqueles que estarão vivos por ocasião do arrebatamento. Não sendo assim, todos serão levados à morte. Então diz que a morte reinou de Adão até Moisés, e a partir de Moisés, então, com a lei, ela começou a mostrar que esta morte foi consequência de uma desobediência, de um pecado. E a lei tinha o propósito de apontar a ofensa e a consequência, mas não tinha o poder de libertar e justificar. Isto só aconteceria com a vinda do Senhor Jesus, o que realmente aconteceu. Por isso que diz que ele perdoou os pecados dantes cometidos. Então, era o sacrifício de Jesus. Então, os que morreram na fé, morreram na esperança da vinda de Jesus, o Filho de Deus, que se entregaria
como cordeiro para tirar os pecados do mundo. Então aqui nós encontramos isto. Mas ele diz que o dom gratuito não é como a ofensa. Por quê? Pela ofensa de um morreram muitos, mas pela graça e o dom pela graça, que é de um só homem, muitos receberão esta abundância da graça. Então diz-nos a palavra de Deus que o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E isto através do Senhor Jesus, porque por ele abriu-se a oportunidade da abundância da graça, do dom da justiça, para reinar em vida por Jesus. Então, como a ofensa de um veio o juízo, pela obediência de um veio a justificação de vida. E aí ele termina afirmando que onde o pecado abundou, a graça superabundou. O único meio de a pessoa se livrar e ser liberto do pecado em todas as suas fases é através do Senhor Jesus Cristo. Então nós estávamos, antes da vinda de Jesus, o ser humano estava condenado pelo pecado, preso pelo poder do pecado e vivendo a vida do pecado. Mas com a vinda de Jesus, para que a condenação que estava prometida ao ser humano, com a vinda de Jesus e a sua morte em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecendo o seu sangue imaculado e incontaminado, Deus interviu na vida humana, abrindo uma oportunidade para a reconciliação e salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando se prega o Evangelho de Jesus Cristo e as pessoas ouvem e o Espírito Santo as convence do pecado, da justiça e do juízo, eles são levados, arrependidos, a crer em Jesus e a professá-lo como Senhor e como Salvador da sua alma. Jesus, então, liberta aquela vida dos seus pecados e de tudo aquilo que estava lançado sobre a vida dela. No tríplice aspecto da salvação, nós encontramos que nós estávamos debaixo da condenação do pecado, do poder do pecado e do corpo do pecado. Então, essas três funções é onde a salvação providenciada por Deus através de Jesus é que ela influiu na nossa vida e mudou a nossa direção, que nós estávamos caminhando para a condenação eterna, separação eterna de Deus. Mas através de Jesus, o Senhor mudou o direcionamento da nossa vida para nos conduzir à presença de Deus. E como foi feito isso? Bem, a partir do momento em que a pessoa crer em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, ele é liberto da condenação do pecado. E então, esta condenação que amedrontava, que causava terror na vida do ser humano, saber que ele nada podia fazer para se livrar dessa situação, agora Deus, manifestando o seu amor através de Jesus, o seu Filho, salva o pecador e o tira desta condição. Então nós observamos que a salvação oferecida por Jesus nos liberta da condenação do pecado, que era algo que vinha do passado sobre a nossa vida. Então, através da regeneração, do novo nascimento, fomos introduzidos na família divina, justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus, e a palavra de Deus afirma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, se fomos justificados e adotados na família divina, pertencemos agora à família divina. E Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dizendo: portanto, agora, no presente, a partir do momento que houve esta entrega a Jesus, esta transformação e libertação, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É aí que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, entre elas a condenação do pecado. Eis que tudo se fez novo. Então, com o novo nascimento, tudo se faz novo na vida do ser humano, agora salvo por Jesus, liberto da condenação do pecado. Então, esta condenação, que estava ligada ao nosso passado, já não existe mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que a cédula que era contra nós, ela foi cravada na cruz. Então, não temos nada mais que prestar conta sobre aquilo que estava determinado à nossa vida, porque justificados por Jesus, ele ofereceu o preço a Deus o Pai, e nós agora, ao crer em Jesus, somos pela fé salvos e libertos e livres da condenação do pecado. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Mas no momento presente, nós precisamos dar seguimento. Chegar a Cristo é uma coisa. Receber dele o perdão, a salvação, a transformação é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Abrir o caminho para o céu, a comunhão com Deus. Mas a partir deste momento, agora, nós vamos ter a nossa vivência com Jesus. Viver com Cristo, por Cristo e para Cristo. É esta a nossa condição agora no mundo, a partir do momento deste encontro com Jesus. Não somos mais partícipes do mundo. O Senhor de lá nos libertou, nos purificou, nos regenerou. E nós agora estamos servindo-o com alegria e com gratidão. Mas no momento presente, nós ainda podemos ser assediados pelo poder do pecado. É o que disse o escritor aos Hebreus. Ele diz assim, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado está procurando uma oportunidade, um espaço de nos assediar e entrar na nossa vida e arruinar a nossa comunhão com o Senhor. Quando Paulo escreveu aos Romanos, aqui no capítulo 6, ele disse que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então ele diz aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o poder do pecado, a pressão do pecado, que procura assediar, e como é que nós podemos vencê-la no presente?
através da santificação. Uma vida santificada, separada para Deus. O escritor aos Hebreus deixou claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo, escrevendo a Tessalônica, ele disse: porque esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Então, nós devemos viver no presente uma vida santificada. Só uma vida santificada pode fazer morrer o poder do pecado e não dar a ele a liberdade para se manifestar na nossa vida presente, enquanto estamos vivendo. Ele vai procurar nos assediar. Ele vai procurar de todas as maneiras, através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. São as funções que ele vem. Como ele apareceu, o adversário apareceu lá a Eva no Éden, como ele apareceu a Jesus no Monte da Tentação, como o apóstolo João deixou gravado lá na primeira epístola, capítulo 2, versículos 14 a 17, é a maneira de ele agir. E a palavra de Deus diz que nós não ignoramos os seus ardis. Então, por isso, precisamos viver em constante santificação e separação para Deus, para que o pecado não reine em nosso corpo mortal. Então, no presente, no passado já está resolvida. A condenação já não se menciona mais. Foi tirada de uma vez por todas. O poder do pecado, nós precisamos dia a dia viver a experiência com Cristo, em Cristo e para Cristo, e não ceder ao pecado. E por fim, com relação ao futuro, nós vivemos com este corpo que é chamado o corpo do pecado. Tanto é que este corpo, ele não terá condições de ser levado à presença de Deus. Não tem condições para isto. É preciso que recebamos de Deus um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus, para aí sim estarmos adaptados para viver na presença de Deus. Então, o corpo do pecado está ligado ao aspecto futuro da nossa salvação, que está relacionado com a glorificação. Então, por ocasião da transformação do nosso corpo e a glorificação em Cristo, deixaremos este corpo de pecado e receberemos um corpo de glória semelhante ao de Jesus para habitarmos com ele. Então, o tríplice aspecto da salvação: no passado, fomos libertos da condenação do pecado através da salvação e do novo nascimento em Jesus. No presente, somos libertos do poder do pecado através de uma vida constante, de constante santificação na presença do Senhor. Futuramente, seremos libertos do corpo do pecado, ocasião em que receberemos de Deus a glorificação e um corpo semelhante ao de Jesus para irmos morar na eternidade. Então está aí o tríplice aspecto da salvação: passado, presente e futuro. Passado, condenação, vencido com regeneração e novo nascimento. Presente, poder do pecado, vencido com a santificação de vida. Futuro, corpo do pecado, vencido com a glorificação e a transformação deste corpo. Este é o tríplice aspecto da nossa salvação através do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, então, viver esta vida com alegria, com satisfação, com gratidão, ação de graças diante do Senhor, usufruindo todos os benefícios que o Senhor coloca à nossa disposição, como aqueles que acompanham a salvação e vão nos fortalecer e ajudar a nos manter firmes, fiéis e resolutos diante da sua presença, servindo-o com temor, obediência e com fidelidade, mas com os olhos voltados para a eternidade com Deus. Que possamos amoldar a nossa vida a este procedimento e viver para o Senhor
nos dias que ainda aqui nos restam e que muito breve chegará o momento de Ele levar-nos para a sua eterna e maravilhosa presença. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.